Termina na Vila Belmiro, Santos 2, Vasco 1. E nós vamos debater, nós vamos falar sobre esse jogo medíocre que aconteceu na Vila Belmiro após a vinheta. Boa noite, amigos, ligado aqui no canal LT Esportes, Leandro falando aqui com vocês. E mais uma vez, nessa noite, o Vasco da Gama deixou a desejar para todos os torcedores vascaínos. Peço a você que deixe o seu like, que você comente, compartilhe nosso vídeo e se inscreva no canal para que, assim, dessa forma, você faça-nos crescer nesta plataforma chamada YouTube. Bom, amigos, o Vasco da Gama jogou um jogo medíocre hoje na Vila Belmiro, aonde saiu derrotado no placar de 2-1 contra o excelentíssimo time do Santos, que disputou as partidas na parte de baixo da tabela com o Vasco da Gama. Com isso, o Vasco passa a ser o lanterna da tabela do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, infelizmente o Vasco da Gama jogou como sempre e perdeu como sempre, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama precisa urgentemente de um técnico. Eu não vou nem colocar a total culpa no técnico interino Bruno Lazzaroni, porque isso demonstra como os nossos jogadores, na época do Fernando Diniz, se portavam dentro de campo. E para mim, na noite de hoje, eles se portaram do mesmo jeito. Parecia que o técnico que estava no campo era o técnico Fernando Diniz, menos a bronca, menos aqueles gritinhos, aquelas caras e bocas, né? E menos a câmera pegando o treinador. Porque no demais o time jogou da mesma maneira que vinha jogando quando estava treinado pelo Fernando Diniz. O Nuno no primeiro tempo foi nulo. Ô Nuno! Ô Nuno! Você foi nulo! Nulo! Foi um jogador a menos no clube do Vasco da Gama. Um jogador a menos. Um jogador a menos. Na prévia da escalação do time, o Marino Enestrosa era quem era para ser cotado como titular. Mas do nada veio o Nuno. E o Nuno hoje foi nulo. Perdeu um gol de cara, praticamente, né? E assim foi anulado completamente dentro de campo. Um jogador a menos. Tirando apenas alguns jogadores, como o zagueiro Saldívia. Para mim é titular absoluto nesse clube, nesse time. Nesse time titular do Vasco, Saldívia toma a vaga para mim de Carlos Coestra. É um bom e excelente zagueiro. Zagueirou muito ali atrás. Bateu cabeça com o PH, mas PH, pelo amor de Deus, é totalmente perdido dentro de campo. Não conseguia atacar, dava alguns lampejos de que voltaria para a partida, mas automaticamente voltava a ser o PH que a seleção brasileira mandou para o Vasco da Gama. Thiago Mendes, um excelente jogador, teve ali a sua partida particular com o Neymar, que o juiz também, o que é aquilo? Cara, para mim, na minha humilde opinião, pessoal, o jogador tem sim que ser como jogadores que eram antigamente. Antigamente o Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, esses jogadores que eram mais ativos, mais incisivo dentro e fora de campo. Eles mandavam a torcida calar a boca, fazia gestos obscenos e etc e tal. O Neymar fez isso, o Thiago Mendes pediu para que ele viesse respeitar. Tudo bem, cada um defendendo a sua equipe neste momento ali, mas se o jogador fosse o do Vasco, eu como torcedor iria gostar. Iria gostar, porque eu gosto dessas coisas. Eu gosto de provocação, eu gosto porque isso mostra para o clube, mostra para os torcedores que o jogador tá ali, tá ativo, tá querendo, né? Tá mostrando que realmente quer jogar, que quer jogo.
e que quer participar, e quer ser participativo. Só que o juiz hoje parece que apitou pro Neymar. O Neymar, ele apita muitos os jogos. O Neymar apita muito o jogo. O Neymar cai. Toda hora, qualquer toque, caía. Toda hora, qualquer empurrão, qualquer esbarrada no Neymar, o Neymar caía. E balançava o Barros. Até fez uma média de dancinha ali numa falta que... Pra mim não foi falta aquilo. Neymar caiu no chão pedindo falta. E o juiz sempre em cima, dando falta em cima de Neymar. Pô, pelo amor de Deus. Totalmente... E o Rojas também, que pra mim foi um dos jogadores que tava fazendo a diferença dentro de campo. Não sei por que o Bruno Lazzaroni tirou ele no segundo tempo. Aí armou o time com 4 atacantes, né? E quando atacava era 4, e quando defendia o Brenner fazia o papel de meio campo ali. Para mim, mexeu muito errado, muito errado. Desde o início do jogo, ao escalar os jogadores, para mim foi erradamente. Claro que o Cuiabano que entrou no lugar do Lucas Piton entrou também muito abaixo, parece que estava acima do peso, não sei. Não gostei da partida também do Cuiabano, não sei se é porque ele está se entrosando agora com os jogadores, né? Nessa vinda dele para o Vasco da Gama, mas ainda não mostrou nessa partida a que veio. Esperamos que a situação do Vasco possa mudar urgentemente. O Vasco precisa de um comando, o Vasco precisa também trabalhar o seu mental, né? Eu não digo nem a estrutura física, né, do Vasco da Gama, que estava até melhor do que o time do Santos. O Vasco estava em questão de fisicamente melhor do que o time do Santos, né? Mas o Vasco não consegue ser eficiente no terço final. O Vasco ataca e não consegue ser eficiente no terço final. O Neymar precisou de 2 bolas apenas para assim estar colocando dentro do gol e trazendo a vitória para o Santos. 2 bolas apenas foi o que o Neymar precisou para estar trazendo a vitória para a Vila Belmiro, dentro da Vila Belmiro. E tivemos que escutar a torcida deles gritando, a torcida deles pulando, a torcida deles festejando contra a nossa torcida. Andrés Gomes também tentando fazer jogadas individuais, né, que também já está manjado. Eu não sei porquê, desde a época do Fernando Diniz, eu não sei porquê aqui nesse time do Vasco da Gama, eles não trocam a posição, não mudam um pouco. Porque o Nuno não foi no primeiro tempo para o lado esquerdo e trouxe o Andrés Gomes para o lado direito do campo? Por que não fizeram essa inversão? Para que pudesse também assim dificultar a marcação dos zagueiros do Santos. Não fizeram essa inversão. O Spinelli, coitado, quase não recebia bolas, e quando vinha bola, só vinha bola quadrada pro atacante, e assim fica complicado do Vasco sair e mostrar a potência que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, com esse time. Não é um time ruim, é um time bom. O time do Vasco é um time bom, só precisa ser bem treinado. A zaga bate muito cabeça. Robert Renan, às vezes, pensa que é o cara que é de meio de campo. Prende muita bola, solta a bola, meu garoto. Você é zagueiro, vai zagueirar, vai tomar bola, vai dar carrinho. Tá dando para entender? Às vezes não dá para fazer tipo de jogada no momento. Então a gente tem que ter essa mentalidade, essa cabeça. O jogador tem que ter essa cabeça na hora. O Barros não é jogador construtor. O Barros é jogador físico, jogador de marcação. Não tem como o Vasco terminar com Barros construindo jogada. Não vai dar certo. Então o Bruno Lazzaroni, para mim, mexeu muito errado no time. O Vasco não jogou uma boa partida, apesar de no final colocar pressão contra o Santos, mas o Vasco não jogou uma boa partida na Vila Belmiro. Parecia que o Santos estava em uma posição confortável na tabela, né? Jogando um futebol, esperando o Vasco sair errado, para que eles viessem tomar a bola no contra-ataque e pegar o Vasco de surpresa. Algumas vezes esse tipo de jogada funcionou, porque
o Santos tem jogadores bons. Neymar é um bom jogador, querendo ou não, é um bom jogador. O Ilharão fez uma boa partida, o Lira também fez uma boa partida. Alguns jogadores do Santos fizeram uma boa partida. O Rony entrou bem também, entrou para fazer aquela pressão ali contra o PH, contra o Saldívia, ali naquela intermediária da área, e prejudicou um pouco o Vasco, porque o Vojvoda não é um mau técnico, o Vojvoda é um bom técnico. E o Santos tem algumas peças boas, que soube trabalhar, que soube fluir no jogo ali. E o Vasco, às vezes, ficava perdido em campo. O Nuno pegava a bola ali no lado direito, que, pelo amor de Deus, eu não consegui entender até agora. Isso está me revoltando. Não perde um gol de cara. E não foi um cara Nuno ali. Nulo. Horrível ali. Por isso que eu falo, tinha que trocar às vezes a posição. O Vasco desastrosamente continuou para mim sendo o Vasco do Fernando Diniz. Eu não sei até quando a diretoria ficará procurando um técnico, né? Também não vou jogar um balde de água fria na comissão técnica, porque eles não são um técnico efetivo, não são um técnico principal, é apenas interino, né? Então, assim, que fique mostrada aqui a minha indignação. Aí entrou o DVD, entrou Marino Inestrosa, entrou Breni e entrou Tietê. Tietê, cadê você? Tietê, cadê você? Até agora eu não consegui te achar no campo, Tietê. Até agora eu não consegui te achar dentro de campo. Tietê também era um jogador nulo no jogo. Entrou para não fazer nada. Entrou para fazer tchê, 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 tchê. Só pode. Porque, pelo amor de Deus, Tietê não dá mais para ser jogador do Vasco da Gama. Já deu. Respeito ao Tietê, respeito a alguns jogadores do Vasco que, na moral, com todo respeito, galera, não dá mais para ser jogador. Tem jogadores que não dá mais para ser jogador do Vasco da Gama. Infelizmente, não dá mais, né? Eu não sei o que o Vasco da Gama vai se pronunciar. Não sei se vai ter coletiva de imprensa. Depois a gente eu vou estar acompanhando a coletiva de imprensa para amanhã poder fazer uma análise geral do que foi dito na coletiva de imprensa e mostrando aqui a vocês agora que o Vasco precisa muito de um comando. O Vasco precisa de um novo comando urgentemente. E também precisa trabalhar um pouco do seu mental. Tirar esse ar de derrota, esse ar de Vasco quando toma gol, o Vasco deixa de ser o Vasco. O Vasco começou bem os primeiros minutos, até os 7º minutos, se não me engano, o Vasco estava bem em campo. O SofaScore até colocou aqui na sua estatística, os 3 melhores jogadores do Vasco foi Thiago Mendes, Robert Renan, que para mim, na minha opinião, eu colocaria o Rojas como um dos 3 melhores jogadores, e o Barros, que também defendeu bem. Do lado do Santos, teve 4 bons jogadores: Neymar, o Lira, o Pérez, o Frias e o Vinícius. E na estatística aqui que o SofaScore colocou, o Vasco, para vocês terem uma ideia, o Vasco consegue, cara, dar 16 chutes, 16 finalização contra 8 finalização do Santos contra 16 finalização do Vasco. 8 finalizações, melhor dizer, 4 finalizações no gol do Santos, gerou os 2 gols. 2 finalização no gol do Vasco. Finalização de fora da área 3-6, Santos com 3, Vasco com 6. Um chute defendido
para o Santos, 8 defendidos para o Vasco. Finalização dentro da área. O Vasco finalizou bastante. 8 para o Vasco, 6 para o Santos. Finalização fora da área. 8 para o Vasco, 2 para o Santos. O problema do Vasco é a efetividade. Desde o ano passado, quer dizer, desde o momento passado do Vasco, enquanto era dirigido pelo Fernando Diniz, o Vasco era um time que finalizava muito, mas não tinha resultado. E o resultado sempre virava contra o Vasco da Gama, que foi o que aconteceu. O Santos teve 2 oportunidades claras com o Neymar e meteu o gol, ganhou o jogo. Não é melhor a gente organizar? Não é melhor a gente parar e analisar e ver? Não é possível que a comissão técnica não prestou atenção nisso. Não é possível que o Vasco não está vendo esta situação. Não vale a pena ser só ativo, temos que ser reativo. Não vale a pena só finalizar, tem que colocar a bola dentro do gol. Se a bola não entrar dentro do gol, a gente não ganha o jogo. A importância do jogo, o Vasco pode até jogar feio, mas o Vasco tem que sair vitorioso dos seus jogos. O Clube de Regatas Vasco da Gama pode até jogar feio, mas tem que sair vitorioso dos seus jogos. Porque se jogar bonito, se finalizar bastante, se defender bem e não sair vitorioso, o Vasco vai ser rebaixado mais uma vez. É simplesmente isso. Simplesmente é essa palhaçada. Eu estou indignado, porque o Vasco está jogando como sempre e perdendo como sempre. Até quando? Até quando nós, vascaínos, cobrimos Vasco da Gama, vamos vir aqui nos nossos canais para contar derrota? O LT Esportes é um novo canal aqui no YouTube e já iniciou com derrota. E aí? O que nós vamos dizer para nossas crianças? O que nós vamos dizer para aqueles que torcem para o Vasco da Gama? Nas redes sociais, sendo zoado por um clube, por um time que estava na zona de rebaixamento junto com o Vasco da Gama, que parecia que era um time da parte de cima da tabela. A torcida comemorando, a torcida tem que comemorar, sim. Mas comemorando como se estivesse na parte superior da tabela. E o Vasco muito aquém em sua partida. É isso, rapaziada. Essa é a minha indignação. Amanhã, com a cabeça mais fria, iremos voltar aqui para assim estarmos fazendo análise desta partida para você. Fique com Deus e vamos superar essa fase, se Deus quiser. Alô, diretoria, precisamos urgentemente de um comando sério para mudar o ânimo, para mudar o astral do Clube de Regatas Vasco da Gama.